Nesse momento, Pai, nós vamos meditar um pouco nas Tuas palavras, na Bíblia Sagrada, a Tua palavra, Pai. E nós pedimos nesse momento que essa mesma fonte de esperança, Pai, que é Jesus, possa permanecer no nosso coração. Amém. Que nós possamos, Pai, encontrar a presença de Deus, que nós possamos ter a comunhão do Espírito Santo e que esse mesmo Espírito possa nos dar discernimento para compreendermos a Tua palavra. Amém. Nós pedimos que Ele abra os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Amém. Amigos, hoje nós vamos ter o segundo domingo da série de domingos especiais. Lembram que no último domingo nós tivemos o primeiro domingo, que foi o tema foi? Comunhão. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esperança. A esperança, ela é muito importante em nossas vidas, não é verdade? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o elemento mais presente na vida das pessoas? A coisa mais presente na vida das pessoas, vocês sabem? Alguém pode me dizer? Eu quero ouvir respostas. Qual que é o elemento? Ele falou Deus, alguém quer dizer mais alguma coisa? Qual que é o elemento mais presente na vida das pessoas, na vida do mundo? Medo. Prazer. Faça força amor. Alguém mais? Oxigênio, boa. A coisa mais presente na vida das pessoas, vocês sabem me dizer? O pecado. Infelizmente, nós vivemos num mundo que ele é cheio de pecado. Se fosse o amor, era muito bom. Já pensou viver num mundo onde é cheio de amor? Exatamente. Mas, infelizmente, um contraste terrível entre o amor e o pecado. Nós vivemos em um mundo onde a coisa mais cheia nas pessoas é o pecado. Todos nós somos pecadores. O mundo está cada vez ficando mais perverso, mais cheio de coisa ruim. As pessoas estão ficando cada vez mais pecaminosas. Os vícios estão cada vez mais crescendo. As drogas estão cada vez mais evoluindo. Todo mês é criada uma nova droga. E as pessoas influenciam isso porque as pessoas gostam dos prazeres que o pecado nos dá, que o pecado dá às pessoas. Infelizmente, o pecado é muito abundante nesse mundo onde nós vivemos. Eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17 e Gênesis capítulo 3. Diz assim, versículo 15 do capítulo 2 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos ter uma breve passagem aqui. De início nós vemos que Deus havia criado um lugar maravilhoso para que nós vivêssemos em intensa comunhão a esse Deus que nos criou. Mas infelizmente o ser humano ele não quis estar nessa comunhão constante com Deus. E no capítulo 3 nós encontramos o que foi que aconteceu. O homem ele desobedeceu a Deus e Deus teve que retirar o homem do jardim. Nós conhecemos muito bem essa história, então nós não vamos gastar muito nosso tempo hoje nessa história, porque é uma história muito conhecida, que todos nós conhecemos, desde os nossos pais nós conhecemos essa história. Mas vamos ver que Deus tirou o homem do jardim. No capítulo 3, versículos 23 e 24, nós vemos assim: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora do mar. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refulgir de uma espada que se resolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amigos, o pecado, depois que entrou no mundo, ele se tornou cada vez mais abundante e ele se tornou o elemento mais presente na vida do ser humano. E a morte, por consequência desse pecado, se tornou na vida do ser humano a nossa maior angústia. É muito angustiante quando nós perdemos um ente querido. É muito angustiante quando nós nos deparamos com a morte, né? É muito triste. E Ellen White fala que Adão e Eva, eles rogavam para que pudessem permanecer no lar de sua inocência e alegria. Amigos, o Éden que Deus criou era um ambiente cheio de vida. E eles escolheram um ambiente de morte. E por que foi que Deus tirou o homem do jardim do Éden? Vocês podem me dizer? Para que ele não comesse da vida e não vivesse eternamente em pecado. O objetivo de Deus era que não existissem pecadores mortais. Amém? Por isso? Amém. Porque se não existissem pecadores imortais, poderíamos ter a esperança de nos tornarmos puros mais uma vez. Já pensou se existissem pecadores imortais? Nós iríamos ser infelizes eternamente. Não é verdade? É. E esse não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não era que nós vivêssemos infelizes eternamente. É por isso que Deus não nos deixou comer do fruto da árvore da vida. Porque se nós éramos pecadores, nós íamos viver infelizes eternamente. Porque o salário do pecado é a morte, é a tristeza, é a infelicidade, é a dor, é a angústia. E já pensou nós passarmos por angústia para o resto da vida? Esse não era o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus era que nós vivêssemos puros, em santidade, em alegria, na sua presença, eternamente felizes. Amém. Esse era o objetivo de Deus. E primeiro nós devemos considerar uma coisa muito importante. Que a morte, ela só existe por causa do pecado. O pecado foi a coisa que atrapalhou todos os planos de Deus para a vida do homem. Deus tinha planos de amor para nossas vidas e o pecado se enraizou e atrapalhou todos esses planos de Deus. E os efeitos do pecado são muito piores do que os efeitos da doença. Porque o pecado causa a doença, o pecado causa a morte. E os efeitos do pecado na vida do ser humano são efeitos devastadores. Minha mão, eu conseguia fazer muitas coisas com ela. E eu passei por 2 acidentes nessas mãos. Tudo que nós passamos pela nossa vida, os acidentes, os traumas, tudo é consequência do pecado. E desde que Adão e Eva pecaram, o pecado ele tem corrompido o nosso mundo ainda mais. Cada vez mais o pecado tem corrompido o ser humano, tem corrompido a terra. A terra está doente por causa do pecado. Nós vemos nos noticiários os efeitos devastadores que estão acontecendo com a terra. Todos os anos as geleiras derretem mais, todos os anos um animal aparece em extinção, todos os anos aparecem doenças que exterminam a raça humana. Tudo isso por consequência do pecado. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado, ele devastou todo mundo, mas Deus nos deu a esperança. O dom gratuito de Deus como esperança. E eu não queria ler esse texto, eu queria ler Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, versículo 20, eu queria ler esse texto. O finalzinho desse texto que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque em meio a um mundo onde o pecado é abundante,
a graça é muito mais abundante. Então, se nós vivemos um mundo onde o pecado é muito abundante, nós precisamos nos lembrar que a graça de Deus é superabundante, é maior. Mesmo que as pessoas não aceitem essa graça. Quer dizer, que no mundo onde só há tristeza, onde só há aflição, há uma esperança que vem do céu. E essa esperança nós podemos chamá-la de graça. A graça que vem de graça para nos libertar do que é uma angústia em nossas vidas. Nós devemos compreender que esse Deus que nos dá a graça, somente Ele é eterno. Certa vez um cara fez uma pergunta que frustrou muitas pessoas. Ele perguntou se Deus existe. Deus existe? A coisa mais certa que nós devemos dizer é que Deus é. Porque tudo que existe, Ele passou a existir um dia, certo? E o termo Deus quer dizer que Deus sempre existiu. Então o mais correto não é dizer que Deus existe, o mais correto é dizer que Deus é. Porque a nossa vida, ela não é eterna, a vida de Deus é eterna. Somente aquele que é eterno é Deus. Deus não tem princípio, nem meio, nem fim, porque Ele é. E Ele teve esse mesmo desejo de nos tornarmos eternos também. É por isso que quando nós pecamos, quando o primeiro homem pecou, Deus colocou um plano para libertar esse homem, para trazer esperança novamente para um mundo cheio de pecado, cheio de corrupção. E o que diferencia uma pessoa que entendeu os propósitos de Deus para os demais habitantes do mundo é a sua concepção da eternidade. Nós sabemos que Deus é eterno. Nós sabemos que Deus pode nos dar a eternidade. Mas será que nós estamos buscando a eternidade? Será que nós temos esperança de um dia nos encontrarmos com Jesus? O que nos diferenciam das outras pessoas é a nossa concepção de que um dia nós vamos herdar a eternidade. A nossa esperança de que um dia vamos herdar a eternidade. Amém. Essa concepção, essa esperança nos tornam pessoas mais bem-aventuradas, nos tornam pessoas mais felizes, nos tornam pessoas mais esperançosas de um dia nos encontrarmos com Jesus. Há um hino que diz: eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Quando será que vou? Será que nós temos saudades de Jesus? Eu tenho saudade da minha mãe. A última vez que eu vi minha mãe foi quando? Dalila? Eu não lembro. Em abril. Fazia um ano, mais de ano que eu não tinha visto ela. Ela veio aqui, não foi? Foi, ela veio aqui e eu fui lá com Dalila também. Eu tenho esperança de reencontrar minha mãe. Assim como eu também tenho saudade de Jesus. Você tem saudade de Jesus? Você tem esperança de encontrar com Jesus? Essa esperança de se encontrar com Jesus é aquilo que nos torna pessoas diferentes. É o combustível do cristão. É a saudade, a esperança de encontrar com Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 19. Versículo 25 e 27. Todos acharam? Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim
se levantará sobre a terra. Amém. Depois, revestindo este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Amém. Amigos, Jó, ele tinha a convicção do propósito de Deus na vida dele e da eternidade. Por isso que Jó se tornou alguém diferente. Jó tinha saudade de se encontrar com Jesus. Jó tinha saudade de encontrar a eternidade que foi tirada de nós com a entrada do pecado. E é por isso que Jó foi uma pessoa tão abençoada. Se nós pegarmos vários trechos do livro de Jó, ele fala sobre esperança. Alguém que não podia falar sobre esperança, alguém que vivia em constante sofrimento, falando sobre esperança. Tem um texto no capítulo 14 que ele diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Cristo, Ele nos dá todos os dias a oportunidade de termos a convicção de um dia sermos salvos. E se nós não buscarmos essa convicção com esperança no nosso coração de um dia encontrarmos, nós vamos nos igualar ao mundo que é cheio de pecado. Porque a esperança nos mantém vivos, a esperança nos mantém de pé, a esperança nos mantém no propósito. No propósito é de encontrar Jesus como nosso Salvador, a pessoa que nos dá a ressurreição. Porque, meus amigos, onde tiver morte, Jesus, Ele é a ressurreição. Amém. E a vida. Onde há dor, Jesus é a cura. Amém, eu creio. Onde há dúvida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E onde há mentira, Jesus é a verdade. Amém. Amigos, onde há um pecador desanimado, um pecador que não tem esperanças de encontrar a vida eterna nas nações celestiais, Jesus chega no coração dessa pessoa e restaura novamente a esperança. Amém. Nós vemos aqui o exemplo de Jó, uma pessoa que havia perdido todos os seus familiares, que havia perdido as suas propriedades, que havia perdido a sua saúde, mas teve uma coisa que ele não perdeu: a esperança, a saudade de encontrar com Jesus. Embora nós estejamos passando por momentos difíceis, tem uma coisa que nós não podemos perder, que é a esperança. A esperança que nós temos é de ver Jesus voltar. Qual é a sua maior esperança? A nossa maior esperança precisa ser ver Jesus voltar. Amém. Tem um cara chamado José Bates, vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Ele era um pioneiro da igreja e ele era um capitão da marinha aposentado. Ele tinha muito dinheiro. E depois que ele ouviu a mensagem da volta de Jesus, ele investiu todo o seu dinheiro na proclamação do Evangelho na sua cidade, na sua circunvizinhança, nas cidades vizinhas. Ele investiu tudo o que ele tinha. E teve uma certa situação que a sua mulher estava precisando fazer uns pães. Ele tinha muito dinheiro antes disso. E a sua mulher disse: Bates, eu preciso que você compre farinha, 2 quilos de farinha. E ele saiu para comprar a farinha. Quando ele chegou lá, ele comprou exatamente 2 quilos de farinha. Não tinha nada dentro de casa. E ele trouxe essa farinha, deu para a sua mulher. E ela disse: você só comprou a farinha? Ele disse: eu só tinha dinheiro para farinha. E a sua esposa começou a chorar, porque estava faltando comida em casa. O seu filho havia deixado a sua casa porque estava faltando tudo. Ele julgava que seu pai era doido porque colocou todo o seu dinheiro na pregação do Evangelho.
e a sua esposa chorando, ele abraçou sua esposa e ele disse uma frase. Quem lembra a frase? Deus proverá. E ele, quando disse Deus proverá, no outro dia ele disse: eu vou no correio, porque talvez no correio tenha alguma correspondência para mim. E quando ele chegou no correio, ele falou para o rapaz do correio: tem alguma correspondência para mim aí, não tem? E o cara do correio disse: tem sim, eu vou pegar agora. E pegou, entregou a ele e disse: olha, só que para você levar, você tem que pagar alguns centavos. E ele disse: eu não tenho nada. Mas como José Bates era uma pessoa de influência, porque ele era capitão da marinha, era uma pessoa de muita influência, né? O cara do correio disse: não, mas pode levar, você não precisa pagar não. E José Bates falou: olha, mas eu não quero ficar devendo para ninguém. Abre esse envelope aí que tem dinheiro dentro. Você pode tirar. Ele não sabia o que tinha no envelope, mas ele tinha esperança, fé que ali tinha alguma coisa. E o rapaz abriu o envelope, tinha exatamente no envelope $10. Naquele tempo era muito dinheiro, muito dinheiro. E ele disse: olha, pode pegar daí os centavos. Ele tirou, entregou o troco para José Bates. José Bates foi no supermercado, foi na bodeguinha, comprou, fez uma compra muito grande lá e disse para o rapaz da bodega: olha, leve lá para minha casa, eu não sei se minha esposa vai aceitar, mas leve lá e diga a ela que foi Deus que mandou. E ele fez uma compra lá grande, ainda sobrou dinheiro, viu? E foram deixar lá, o rapaz disse, como ele havia pedido, foi Deus que mandou. E com o troco, sabe o que foi que ele fez? Investiu em revistas, em jornais para pregar a palavra de Deus. Amém. Ele fez tudo isso porque a sua esperança estava na volta de Jesus. Será que a nossa esperança está na volta de Jesus? Quando nossa esperança está na volta de Jesus, nós usamos os nossos recursos, sejam eles físicos, financeiros, para proclamar a volta de Jesus. Amém. Assim como os pioneiros gastaram todas as suas economias, todos os seus dinheiros na pregação do Evangelho. E José Bates foi um pioneiro que alcançou muitas pessoas. Ele participou do grande desapontamento no dia 22 de outubro de 1844. Ele continuou pregando o Evangelho. E hoje em dia, o exemplo de José Bates está sendo contado aqui. A esperança que José Bates tinha na volta de Jesus está sendo exemplo para nós termos mais esperanças na volta de Jesus. Amém. A esperança, ela nos dá ânimo para continuarmos. Eu queria contar uma história para vocês, para nós encerrarmos. A história de uma mulher chamada Jéssica. Um dia o pastor Odailson, acho que vocês conhecem, muito conhecido, ele recebeu a visita de uma mulher, e essa mulher entrou no seu escritório muito bem protegido, entrou no seu escritório, foi na sala do pastor Odailson, entrou na sala do pastor Odailson, ele menos que esperava, ela disse: eu quero falar com você, pastor. E ele ficou sem saber o que fazer, porque no escritório dele era muito protegido. E uma mulher desconhecida passou por toda a segurança e chegou no seu escritório. E ele levantou da sua mesa e ele disse: sim, o que é que você tem para falar? Aí ela disse: pastor Adailson, eu andei mais de 2.000 quilômetros para andar com você. E ele viu que aquela mulher não apresentava ameaça para ele. Ele sentou e disse: não pode falar. Ela pegou um envelope, entregou para ele um envelope cheio de fotos de sua filha. E ela começou a falar: pastor, essa aqui é a minha filhota, minha filhinha. E
aos 22 anos, ela se formou em enfermagem. Ela era enfermeira, pastor. E no dia no dia da sua formatura, ela sentiu umas coceirinhas nas costas. E essa coceirinha passou a crescer. Ela casou com um rapaz chamado Felipe, o grande amor da sua vida. Só que essas coceiras começaram a crescer. E ela foi no médico, de um médico para outro médico, de outro médico para um especialista, do especialista para uma biópsia. E ela descobriu, pastor, aos 22 anos, um câncer de pele muito agressivo. E quando ela fez o diagnóstico, o médico falou para ela: Jéssica, infelizmente você só tem 6 meses de vida. E isso desmoronou a nossa família, pastor. O Felipe, o seu noivo, chegou para a gente na nossa casa e disse: olha, eu quero conversar com vocês. Eu quero casar com a filha de vocês. Não vai ser uma lua de mel muito prolongada, mas eu amo a Jéssica e quero passar os últimos momentos da vida dela com ela. E eles casaram. E os médicos tentaram de todas as formas deixar a Jéssica com muitos dias de vida, tentar salvar a Jéssica o máximo que podiam. E o máximo que eles conseguiram, pastor, foi 1 ano. Ela ainda passou 1 ano. E em um momento nós fomos para o hospital e não saímos mais do hospital. A Jéssica não saiu mais do hospital. E da sala de UTI, pastor, tinha uma televisão. E nessa televisão a Jéssica dava para assistir a Novo Tempo. E no sábado passava um programa que ela amava. Passava um programa, o Código Aberto, que o Senhor apresentava. E ela tinha o desejo, pastor, de conhecer você. E depois de 4 meses, depois do programa Código Aberto, nós nos reunimos ali, cantamos uma música, a Mansão sobre o Monte, e nós entendemos que aquele era o momento de despedida. E naquele dia, sábado, a Jéssica faleceu. E eu venho aqui, pastor, porque ela me pediu para dar um recado para você. Ela pediu para eu que lhe desse esse equipamento fotográfico. Ela gostava muito de tirar fotos. Quando eu vi, eu lembrei de Angelina. Ela gostava muito de tirar fotos. E ela disse que eu entregasse para você. Ela disse que você era um pastor alegre, que isso seria muito útil na sua vida, que um dia você poderia ensinar para a sua filhinha a tirar fotos. Mas, pastor, eu vim aqui para dar um recado que ela pediu para eu lhe dar. Ela disse que o Senhor não ouse faltar no céu, porque ela quer, depois de encontrar com Jesus, encontrar com você lá. E o pastor falou que toda a sua vida de pastor, nunca alguém tinha pregado para ele uma mensagem tão forte. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança que tornou a vida da Jéssica, mesmo em meio a uma doença terrível, uma vida com mais esperança. Ela tinha esperança de herdar a eternidade. Amém. Será que nós temos essa esperança? Será que nós temos a esperança de encontrar com Jesus? Será que alguém tinha a esperança de encontrar com Jesus através da nossa vida? Nós possamos ser uma mensagem viva na vida das pessoas. Amém. Que nós possamos ser agentes de esperança na vida das pessoas. Louvado seja Deus pela nossa vida, pela vida de cada um de vocês. Amém. Coloca aí a
agentes da esperança. Eu acho que não é esse nome, não. Eu sei que é. Sim, eu saber. Vamos ficar de pé? Ser um agente de esperança, para levar esperança para as pessoas. Um dia eu fui alguém sem esperança e alguém trouxe esperança para a minha vida através de Jesus. E nós somos encarregados de levar esperança para as pessoas. O mundo um dia cheio de pecado, nós precisamos levar esperança. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque nós queremos ter no nosso coração o desejo de levar esperança para as pessoas. Nós queremos ter no nosso coração o desejo de sermos missionários, agentes de esperança, levar esperança
para um mundo onde só há pecado, onde só há desesperanças, onde só há desilusões. Nós precisamos, Pai, ser usados pelo Teu Santo Espírito, para que as pessoas possam ver em nós, Pai, a Tua presença, que nós possamos ser semelhantes ao amor que nós só encontramos em Ti, que nós possamos, Pai, ser cheios do Teu Santo Espírito todos os dias, que nós possamos ter esperança de que amanhã seremos melhores do que hoje, que nós possamos ter esperança de que um dia nós vamos ver uma nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem, que nós vamos ver essa nuvem crescer e nós vamos ver o Senhor Jesus no meio dessa nuvem, para trazer esperança para esse mundo pecador, para acabar com o pecado do mundo, colocar no nosso coração somente o desejo de vivermos eternamente, que nós possamos viver como os pioneiros do advento, Pai, levando esperança através dos nossos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles físicos, que nós possamos ter esse desejo para sermos diferentes das outras pessoas. Coloca dentro de nós isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.